Ok. Deixa eu virar a câmera aqui. A câmera tá ao contrário. Aí, muito bem. Estamos online aqui. Vamos ver se daqui a pouquinho encontro aqui a minha querida Andréa Pachá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma nova live aqui da Escola da Magistratura, o Papo com o Diretor. Hoje nós vamos falar sobre cultura, que é um tema fundamental e que tem que ser discutido, porque a cultura anda tão atacada, ameaçada aqui no Brasil, em tempos atuais, que se torna um tema fundamental. Vou chamar aqui a Andréa, já está aqui presente na nossa convidada de hoje, querida irmã Andréa Pachá. Aí, queridinha! Tudo coisa bom, e você? Tudo bem. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui onde é que está o meu fone para... Tá me ouvindo bem? Como é que tá o som? Estou te ouvindo super bem. É? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente, mas eu acho que eu vou usar o fone porque ele está picado no som. É melhor. Ótimo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho que fica melhor. Peraí. Pronto. Coisas. Assim fica melhor, né? Peraí. Eu estou literalmente falado em muita coisa. Agora estou falado com os fios. Pronto. A gente está virando expert nessa forma de comunicação. Deixa eu colocar aqui, vamos ver como é que fica. Espera aí. Deixa eu pegar o fone. Atenção. Alô, alô, me ouvindo? Super bem. Alô, alô. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você me ouve? Ouço muito bem. Maravilha! Pronto. E aí, querida, olha, primeiramente eu queria falar o seguinte, fazer uma live com a Andréa Pachá é praticamente fazer uma reunião de família para mim, tá? Porque a Andréa é uma irmã que a vida me deu, então já falamos hoje mais cedo e eu tenho sempre prazer de falar com você, Andréa. Eu fico inventando assunto, pretexto para te ligar, bolando projetos para te envolver, porque no fundo eu quero falar com você, eu adoro falar com você, é tão bom falar com você, é um prazer. Ai, querido, obrigada. Assim, eu fiquei super feliz. Até comentei com você hoje que eu ando super econômica nas lives. Eu sei, por isso eu estou muito honrado por você aceitar o convite. E você tem feito um trabalho tão bacana na escola. Eu acho que o uso dessa linguagem, dessas ferramentas, o uso do Instagram, o uso do Zoom, quer dizer, você tem conseguido levar para fora do estado, para lugares onde as pessoas jamais teriam possibilidade de participar desses encontros. Então, o teu trabalho na escola é admirável e é legal a gente poder conversar, porque você tem um olhar tão gigante, sabe, para a necessidade de juntar esses saberes todos que formam a nossa necessidade humana da jurisdição, e você está na escola nesse momento é uma grande alegria. E a minha economia para participar de live é porque eu acho que a gente está num momento tão difícil, né, André? A gente está vivendo uma experiência tão inédita para todo mundo que eu tenho procurado ouvir mais do que falar. Eu não consigo imaginar de que maneira que eu possa ser útil, se não digerindo isso tudo que está acontecendo e tentando entender em que mundo que a gente vai viver, em que mundo que a gente vai continuar sendo magistrados, que tipo de demandas a gente vai julgar, o que significa isso tudo que está acontecendo e qual o impacto disso para o mundo. Então, quando você sugeriu que a gente conversasse sobre cultura, isso pareceu assim muito importante, não menos importante do que todas as outras matérias que você tem trazido aqui, de questões muito específicas da jurisdição, que são essenciais também para o nosso trabalho, mas essa questão da cultura, eu acho que é fundamental, porque não é possível que a gente esteja passando por essa experiência
sem que nada mude a maneira da gente enxergar a vida. E de que forma a gente vai poder atuar para transformar a sociedade, que é isso que a cultura faz. A cultura é uma ferramenta de transformação social. Tudo que a gente tem de experiência, a justiça, né, é uma invenção da cultura. A gente não teria o modelo judicial que a gente tem se não fosse a cultura. Então, tudo está muito vinculado a esse movimento de transformação. E nós que somos juízes precisamos estar atentos para essas mudanças, porque é nesse mundo transformado que a gente vai continuar trabalhando com tudo que tem de complexo e de assustador no futuro. É isso mesmo. Eu acho que a cultura, como você falou, a cultura ela está em tudo, né? Em todas as atividades humanas, né? Tudo é criado a partir exatamente da cultura, né? Da formação da cultura, da palavra, da comunicação. Eu acho assim que eu tento mostrar cotidianamente na minha atividade como diretor da Escola da Magistratura e como professor de Direito, que o direito, por exemplo, que é o saber, né, específico que nós praticamos, ele não é algo separado do mundo da cultura, ele faz parte da cultura. E você se envolver com outros saberes é fundamental, né? Porque, ao fim e ao cabo, está tudo conectado, está tudo relacionado. Por isso que essa ideia que a gente tem de falar sobre direito e literatura, não é? Por quê? Que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver. Que é a partir das vivências, né, do mundo, das experiências, que a gente começa a compreender esse mundo e atuar de forma positiva, influenciar positivamente no mundo. Então, eu sempre digo, o jurista, que é só jurista, que aqui ele acha que é um comentador da lei, aquela ideia positivista antiga, né? Os glosadores, os comentaristas, né? Quem pensa assim está vivendo numa outra era, numa outra época. Os saberes hoje estão interconectados, ainda mais com a internet, que é uma ferramenta fantástica. E eu elogio muito a internet, com todas as vicissitudes que as redes sociais, a internet trouxeram. É uma ferramenta fantástica, foi um salto gigantesco, né? Eu acho que é uma outra revolução, né, na história humana. A gente entrou na era da informação digital, e isso é uma coisa fantástica. A gente nunca teve essa possibilidade fantástica de ter todos os saberes ao alcance de um clique, né, virtualmente, né? Eu acho que é um instrumento democratizante, né? Ele é democratizante. Assim, a gente nunca vai conseguir ler todos os livros que foram escritos, ter acesso a todas as obras que foram executadas. Mas esse é o papel fundamental da cultura. A cultura é um filtro que permite que, por meio desse acesso cada vez mais democrático, que a rede produz isso também, é um lugar sem filtro, mas é um lugar que propicia uma democratização inimaginável. A cultura é fundamental aí para fazer esse filtro. O Alcione Araújo era um autor que assim eu admirava profundamente, um filósofo, roteirista, e o Alcione dizia que a cultura educa a sensibilidade. E tem alguns canais que são canais afetivos, que assim, são facilmente acessados. Uma pessoa que nunca ouviu uma música clássica, por exemplo, ela, se colocada diante de uma orquestra, é capaz de chorar muito, de ficar emocionada, de ficar arrepiada, de se sensibilizar. Ela não precisa de informações prévias para que esse canal seja acessado. Agora, para você compreender uma composição, por exemplo, como Wagner, você vai precisar de algumas informações. Não que você não possa se emocionar ouvindo, mas quando você acessa essas informações, você afina a tua sensibilidade. Então, quando a gente assiste um filme que as referências fazem sentido para a gente, aquele filme vai ser muito mais degustado do que apenas percebido por um canal afetivo. E isso é um papel que a cultura faz. E na magistratura, André, eu fico pensando isso. Quem não tem uma preocupação com a afinação desse canal, muitas vezes passa batido pelos conflitos que chegam nos processos. E eu falo de um lugar
especialmente delicado e sensível, porque eu trabalhei muitos anos em matéria envolvendo direito de família e hoje eu trabalho com inventários, curatelas, sucessões, que são locais onde os conflitos não necessariamente encontram um contraponto nos livros de direito. Então, se você não tem um olhar treinado para procurar onde mora aquele conflito, onde é que está a essência daquele conflito, você pode até dar uma sentença arrumadinha, uma sentença tecnicamente bem apurada, mas dificilmente você vai chegar no lugar que se espera que o magistrado chegue, que é na percepção e na empatia daquele conflito que está sendo experimentado pelas pessoas que chegam na justiça. E o que é bacana, assim, depois de 25 anos, eu sou juíza há 25 anos, e todas as vezes que eu me vejo decidindo alguma coisa e que eu consigo estabelecer esse vínculo, eu me sinto assim tão importante, sabe? Eu consigo entender a relevância de fazer esse trabalho. Eu fico emocionada e eu acho bacana a gente conseguir, depois de tanto tempo, continuar exercendo a magistratura desse lugar e com esse olhar. E essa experiência de trazer esses saberes todos para a sala de audiência faz da magistratura, para mim, uma experiência riquíssima. Eu não consigo lembrar de algum dia que eu tenha ido trabalhar ou fazer uma audiência, ou mesmo me debruçar sobre aquelas pilhas de processo que são exaustivos. Eu não consigo imaginar algum dia que eu tenha feito isso assim como um sacrifício, ou como uma missão, ou como um trabalho excessivo. Nunca me senti assim. Eu tenho uma relação com esse ofício, com essa profissão muito prazerosa. E grande parte disso vem em razão desse olhar, que eu acho que quanto mais a gente amplia o olhar, melhor a gente exerce essa profissão. E você tocou num ponto que eu queria explorar. Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de ser leitores mesmo, os leitores assíduos, porque a leitura exige um esforço. É diferente, por exemplo, de você ver um filme, né, que é uma arte maravilhosa, a sétima arte é fantástica, eu sou um cinéfilo, eu amo o cinema, mas a leitura exige um certo comprometimento. E principalmente se o livro é um livro, digamos assim, mais difícil, mais rebuscado, que traz, enfim, alguns raciocínios, uns pensamentos um pouco mais complexos. Mas quando a gente consegue desbravar esse mundo, quando a gente consegue, por exemplo, ler uma obra clássica, daquelas consideradas por muitos difíceis, isso é tão recompensador, porque isso vai abrindo os horizontes da gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que existe espaço para todo tipo de cultura e de arte, de literatura. Você tem uma literatura, digamos assim, mais fácil, entre aspas. Você tem uma literatura mais difícil, por exemplo. Eu ainda não tive, digamos, a coragem, mas ainda está na minha bucket list, de ler Ulisses, do Joyce. Porque todo mundo diz que é uma das maiores obras-primas da literatura universal. Eu nunca li. Que eu já fiz algumas tentativas e não embarquei. Eu sei. Eu acho que chega um determinado momento que a gente perde um pouco a vergonha de dizer que não consegue enfrentar determinadas obras. Mas é natural. É natural. Seja uma obra que eu vá passar pela vida sem ler. Porque, por outro lado, tem tantas obras que também são desafiadoras, mas que uma vez encaradas te transformam profundamente. Eu senti isso, André, assim, para mim você falando dessa experiência, para mim um grande momento de desafio e que eu me senti feliz quando eu consegui vencer foi o Grande Sertão. Eu tinha muita dificuldade de enfrentar o Grande Sertão. Ainda não li, comprei, recebi essa semana um exemplar. Vou ler. Já leia, porque é uma música, é um encanto, e assim, é legal você ter possibilidade de ler determinadas obras com alguma orientação. Então, se você tem uma orientação, eu vi recentemente, tinham grupos de leitores de Proust para ler Em Busca do Tempo Perdido. Outro que também está na bucket list. Eu já li fragmentadamente, eu nunca li a obra inteira. Mas isso é um processo que ainda está na cabeceira, eu acho que vai chegar a hora dele vir. Mas
Você conseguir fazer essa travessia com alguém para te orientar é muito legal. E o Sim. Grande Sertão foi uma dessas obras. Então, conseguir ler o Grande Sertão e depois visitar no Museu da Língua Portuguesa uma instalação que foi feita inspirada na obra do Grande Sertão que a Bia Lessa fez. Depois a Bia Lessa transformou em teatro o Grande Sertão, que era uma coisa inimaginável. E recentemente, se vocês seguirem o Amir Haddad, o Amir é um diretor de teatro do Tá na Rua espetacular, e o Amir fez uma direção do Guimarães Rosa, e ele tem feito as lives com textos, com partes do livro, que assim, é muito bacana. Então, você vai abrindo esses caminhos. E cada hora que você lê um livro, a depender da tua condição ou da tua percepção, a leitura vai ser diferente. Eu li o Crime e Castigo na faculdade. Amei, e era uma amei. coisa curiosa, assim, porque assim, a minha geração ainda era uma geração que lia obrigatoriamente no colégio, muito menos do que deveria ler. Muito menos, porque você pega a formação de qualquer aluno do ensino médio na mesma época, por exemplo, na Europa, ele saía do ensino médio com os clássicos lidos. A gente não teve essa experiência aqui. Então, ou você tinha, porque na tua casa você tinha estímulo para fazer essa leitura, ou no colégio você tinha aquela leitura básica, você lia Machado de Assis, Érico Veríssimo, você era iniciado na literatura brasileira, mas eu não tinha lido o Crime e Castigo até chegar na faculdade. E li o Crime e Castigo. Eu estou vendo aqui, ó, a Cris está falando do Sol é para Todos. Meu filho essa semana falou no Sol é para Todos para mim, e ele está num grupo de leitura que eles fazem a leitura do livro e depois discutem o livro, o que também é riquíssimo para você afinar a leitura, para ver coisas que você não vê numa leitura superficial. Então, o Crime e Castigo na faculdade foi um livro. Eu recentemente li Crime e Castigo novamente, motivada pelo Woody Allen, porque ele fez o Match Point, que era um livro que tinha uma cena que era rigorosamente igual ao Crime e Castigo. E aí eu tive curiosidade de voltar. Foi outra leitura, outra leitura. E essa experiência tem acontecido com frequência. Eu espero assim que esse momento de assombro passe, porque eu confesso para você que eu estou tendo muita dificuldade de me concentrar durante esse isolamento. Muita dificuldade. Eu imaginei que eu fosse produzir mais, que eu fosse escrever, que eu fosse ler, mas eu estou com muita dificuldade. Então, eu tenho me abastecido de poesia, porque poesia é possível, poesia é curto, é um alento, alimenta a alma, deixa a gente menos desesperado. Então, eu acho que a gente precisa abrir também o espaço para a poesia. Engraçado você falar isso, porque a Bianca Ramoneda me falou a mesma coisa, que ela tem tido muita dificuldade de concentração nesse período de pandemia, com tantas notícias, com tantos inputs que a gente está recebendo sobre o mundo, sobre a própria pandemia. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo eu tenho me interessado muito por acompanhar esses conflitos que têm ocorrido nos Estados Unidos, e após a morte de um americano, um afro-americano lá, enfim, que está gerando uma série de conflitos, etc. Então, estou querendo fazer um evento em torno disso, que eu acho importante a gente trazer a questão racial sempre para a discussão. E ela disse isso, olha, eu não tenho tido tempo, não consigo ler os grandes livros, como eu os batizei, né? Eu estou tentando ler os grandes livros, já li alguns, mas às vezes é difícil, porque a gente realmente não está no momento para isso. E outra coisa que eu percebi, eu não sei se você concorda comigo, ao mesmo tempo que eu acho que a internet é uma coisa fantástica, as redes sociais são bacanas, eu tenho sido um usuário frequente das redes sociais, usando proveitosamente as redes sociais, elas, de certa forma, também constituem uma distração para a gente. E eu, de vez em quando eu me percebo, eu estou ali uma hora, vendo um vídeo, vendo uma outra coisa, etc. E isso nos... porque é quase como se fosse um vício, que você vê uma coisa, outra informação, e isso nos afasta um pouquinho daquela calma que você precisa para refletir, para pensar, para ler um bom livro, do silêncio, porque é muita informação, né? Sabe o que André? A gente não está tendo a oportunidade de passar por esse momento tão duro e tão triste
e sofrer só de tristeza. Porque é um momento muito triste. Eu não sei como que a gente vai se recuperar desse momento que a gente está vivendo, especialmente pela falta dos rituais fúnebres, pela impossibilidade de estar junto com as pessoas que a gente ama na hora de um enterro. As pessoas estão morrendo, estão sendo sepultadas e a gente não está experimentando o luto com o rito humano que ele exige da gente. Então, isso já é um buraco aí que dificilmente a gente vai superar. Mas, além disso, a gente confinado em casa, está vendo o mundo pela janela e está sendo bombardeado por uma insensatez todos os dias que tem tirado a nossa paz. Então, isso é de uma crueldade, de uma perversão. Você não poder só viver a tristeza que é humana e que o mundo inteiro está experimentando, mas viver uma crise política fabricada que nos empurra o tempo todo para responder, para reagir, e uma impotência, uma paralisia, e a gente se percebendo fragilizado e sendo submetido a um escárnio de quem não entende a gravidade do momento que a gente passa. Então, eu acho isso muito triste, sabe, André? Eu acho que a gente que trabalha com direito, a gente não pode permitir que se cresça essa percepção de que a Constituição não existe, de que a democracia pode ser detonada a qualquer momento. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade como cidadão e também como profissionais. O nosso trabalho só faz sentido se esses valores e esse sistema de controle democrático prevalecer. A gente precisa insistir nisso. Então, se nesse momento não é possível ir para a rua, se mobilizar, eu acho que cada um do seu lugar tem ocupado o espaço das redes sociais nessa afirmação, e talvez isso esteja nos roubando o tempo que a gente merecia ter para reflexão, para meditação, para compreensão dessa mudança. Porque é claro que isso diz respeito a uma transformação profunda da humanidade e da civilização humana como nós a concebemos até aqui. Eu não consigo imaginar o que vem, mas é possível a gente experimentar uma crise sanitária mundial dessa ordem, a gente ter ultrapassado 30 mil mortos e a gente seguir sem uma orientação de política sanitária que nos aquete a alma. Não que a gente vai ficar imune ao vírus, se isso acontecer, mas a gente vai ter tranquilidade, e o que tem sido roubado da gente é exatamente essa tranquilidade. Isso é inaceitável, é inadmissível. E reagir a isso é a única forma que a gente tem hoje de lutar. A gente que é responsável, que sabe que precisa ficar em casa para não ampliar o caos, a gente que sabe que não é possível ficar circulando, porque não haverá leito para todo mundo. Então, isso não tem dado para a gente relaxar e descansar. Agora, é um papel também fundamental, especialmente, que a gente, vamos voltar aqui para a nossa, a gente foi indo embora, Você vê como é que os problemas do cotidiano nos tiram o foco que a gente precisa ter para se concentrar com a literatura, enfim, com a reflexão, a não ser que eu falo, a não ser a literatura mais fácil, mais rasteira, enfim. E o que é mais duro é assim, André, essa experiência da arte, da cultura, é a experiência que nos transcendentaliza. É isso. A gente só suporta a mortalidade porque a gente consegue viajar pela imortalidade do que foi feito, de fantasia, do que se sonha, do que se projeta. Quando você não consegue viver essa transcendência, a gente se fulmina a humanidade de morte. E isso é muito compreensível quando a gente fala da liderança que desconstrói o espaço da arte e da cultura, é exatamente para isso, porque uma sociedade que investe nesses valores,
que tem a capacidade de sonhar, de desejar, de projetar um futuro diferente, é uma sociedade que não interessa a quem quer se impor pela força. O poder só faz sentido para essa sociedade se ele é legitimado. E foi muito difícil a gente construir esse modelo civilizatório que nos trouxe até aqui. Então, quando a gente banaliza esses valores, esses princípios, o que a gente está banalizando é a história da humanidade inteira que vem caminhando. E aí vamos falar, só a partir da civilização ocidental, vamos falar da Grécia. Uma civilização que no seu nascedouro fortalecia exatamente a arte, a cultura, as esculturas, o teatro, os lugares nobres daquela sociedade eram os lugares destinados à arte, porque era ali que se fortalecia a humanidade. E a partir dali, quer dizer, toda a história da humanidade tem sido uma luta para manter isso, para ir adiante, para vencer valores que são valores que limitam a experiência humana, essa experiência transcendental. Então, isso ser subtraído da gente é inadmissível. Isso não é um problema pontual, não é um problema de mandato, não é um problema de política representativa, isso é um problema humano. Por isso que é tão importante a gente estar atento. Agora, isso vai passar. Eu não acho que a gente deva assim, imaginar que está tudo perdido e que não é nada disso. Não, eu acho que as coisas estão funcionando. No último sábado, eu escrevi um artigo no Globo que eu falava sobre a caverna do Platão. E é mais ou menos como eu me sinto hoje na minha caverna. Está todo mundo em casa, então a gente está vendo os monstros projetados na parede. Só que, diferentemente dos prisioneiros de Platão, nós não somos prisioneiros e nós estamos temporariamente na caverna. Então, nosso compromisso é fundamental com a racionalidade. A gente não pode perder a racionalidade nesse momento. A gente tem compromisso com a racionalidade, que é o que nos garante alguma sanidade para passar por essa experiência. E aí, pegando esse gancho, e aí o papel da cultura, porque o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão abdicando da liberdade de pensar. As pessoas não estão mais pensando com a própria cabeça. André, esse é um fenômeno que eu tenho estudado. Eu até marquei uma live onde eu quero discutir isso com uma psiquiatra que é escritora. Enfim, vai ser na segunda-feira. Nós vamos falar sobre esse tema, né? A questão como é que chama? Do perfil autoritário das pessoas, sabe? Por que as pessoas estão com esse perfil autoritário? Por que elas estão se abdicando de criticar, por exemplo, uma liderança que parecendo que tudo que sai da boca dessa liderança está certo, é amém, como se a gente pudesse entregar nas mãos de um Salvador, de um Messias, o nome que se queira dar, né, o destino da nossa sociedade. As pessoas têm que pensar, e só através da cultura a gente começa a questionar isso. Porque quando você mergulha na cultura, você amplia os horizontes, você começa a questionar, você começa a duvidar. Eu acho que tudo começa a partir da dúvida. Né? Se você não duvida de nada, se você acredita em tudo, então você acredita nos maiores disparates, né? Tudo aquilo que é dito passa a ser uma verdade inquestionável. E isso é muito perigoso. A gente tem que questionar sempre. E a cultura faz esse papel, né? De questionar, de colocar em xeque determinados conceitos, coisas que a gente coloca como já dadas ou estabelecidas. A gente começa a questionar. Eu acho que isso é que é o fundamental da cultura. E cultura também não é só literatura. Cultura é música, não é? É arte. Tudo isso é fundamental. É afeto, a forma como você se relaciona, é o que você come. Claro, claro. A dança, essas manifestações todas. E tem espaço para tudo, né? Quando a gente fala em cultura, pode parecer que a gente está falando, enfim, como você falou, numa peça de Mozart, na música clássica, mas a cultura também pode ser a cultura popular, pode ser a música pop, pode ser, enfim, o funk, não é? O rap.
o Claro, rap, claro. etc. Enfim, você tem uma infinidade de manifestações culturais E isso que são depende válidas também. e depende do ambiente democrático. Essa Claro. pluralidade, essa diversidade depende do ambiente democrático. E quando você fala da incapacidade que as pessoas têm experimentado de pensar e da preguiça mesmo, e da terceirização do Pensar dá pensamento, trabalho, pensar cansa. Pensar cansa. é exato. É uma liberdade que você não consegue voltar. Mas aí, assim, não tem escolha. Não. Quando você pensa, você não pode escolher. Eu tenho uma metáfora que eu gosto para falar desse momento da descoberta, que assim, você não tem como pegar uma rosa que desabrocha Aham. e obrigar essa rosa a voltar a ser botão. Não volta. Não. Então, não tem volta. O pensamento não tem volta. Não. Então, se você consegue criar esse canal de reflexão, você não consegue voltar. Você consegue até abrir mão desse canal, mas aí você compromete a tua essência quando você abre mão, porque você sabe que você está apoiando o que não deve apoiar, você sabe que está defendendo o indefensável, você sabe. Sim. E agora não tem como voltar. Mas essa terceirização da responsabilidade a gente percebe com muita frequência no nosso trabalho. Porque há muito tempo a gente vem acompanhando a sociedade remeter para o judiciário conflitos que deveriam ser resolvidos pela própria sociedade. Eu vi que estava aqui na nossa live o desembargador César Cury, que trabalha com mediação. Grande César, craque. Fizemos uma live agora, maior sucesso. E o trabalho dele é excepcional, Excepcional. Mas quem trabalha com mediação consegue enxergar isso com muita clareza. Quantos conflitos que são remetidos para o Estado e que não dizem absolutamente respeito a nada que o Estado deva ou possa intervir. E são remetidos para o Estado, porque quando você remete para o Estado, para o Judiciário, você se exime da tua responsabilidade. Eu acho que o ideal, quando a gente pensa na psicanálise, o ideal de todo mundo na psicanálise é deixar de sentir culpa, né? Porque a culpa é um sentimento horrível, que é destrutivo, ninguém quer sentir culpa. Mas eu acho que o que tem se confundido é culpa com responsabilidade. As pessoas não querem se responsabilizar pelas escolhas que fazem. Isso vai desde um cidadão até as autoridades constituídas. Ninguém quer ser responsável pelas ações que toma. Ninguém quer ser responsável. E é fundamental que a gente retome o discurso da responsabilidade. Porque quando você assina uma sentença, é você que é responsável por aquela sentença. A sentença pode ser resultado de pesquisa de estagiário, pode ser estruturada pelo teu gabinete, mas a hora que você põe a tua assinatura, a responsabilidade pelo que está escrito é tua. O médico, quando prescreve um remédio, a responsabilidade é dele. Um engenheiro que assina uma obra para construir uma ponte, a responsabilidade é dele. E essa responsabilidade deve também ser observada na hora do que a gente fala e do que a gente opina e do que a gente afirma, especialmente quando a gente exerce função pública. Nós temos responsabilidade sobre as nossas falas. E isso tem sido fragmentado de tal forma, especialmente depois da linguagem banalizada das redes sociais, que as pessoas dizem os maiores absurdos. Sim. E aí no dia seguinte colocam um meme com aquela cara, foi mal, já pedi desculpa. Não é uma questão de pedir desculpa, é uma questão de compreender o mal que se pode causar ao outro quando você agride, quando você é irresponsável. Isso produz dano e precisa ser responsabilizado. Eu não trabalho com direito criminal, mas se trabalhasse com direito criminal, seguramente seria uma juíza muito mais garantista. Eu não acho, e muito mais tendente a penas alternativas do que a pena de prisão, porque eu não acho que a prisão resolve ou muda grandes coisas na sociedade. A experiência já diz isso, as pesquisas todas levam a essa conclusão. Não acho que resolva, mas seguramente eu sou a favor da responsabilização. E eu acho que as pessoas precisam ser mais responsáveis. Então, é o homem que agride a mulher ou o menino, o namorado que agride a namorada e depois é tratado como
coitado, tem só 27 anos, não sabia o que estava fazendo. A imaturidade tem sido levada a um exponencial inadmissível. Então, você ter pessoas maduras, adultas, dizendo o que dizem, propondo o que propõem, alimentando confrontos do jeito que alimentam, sem que nenhuma responsabilidade seja imposta, não é possível isso acabar bem. E esse controle não é um controle judicial, é um controle moral. Então, é mais grave quanto mais vulnerável a sociedade é moralmente, mais difícil fica esse controle. Porque o pessoal outro dia estava falando que eu prefiro agora que todo mundo fala o que quer, pelo menos todo mundo é sincero. Eu nunca achei sinceridade um atributo ou um adjetivo positivo por si só. As pessoas podem ser sinceras e serem pessoas horríveis. Então, sinceridade como atributo não acho que seja um adjetivo. Mas essa questão de cada um falar o que quer mostra muito da corrosão moral social. E moral em que sentido? As pessoas se sentem legitimadas para falar os maiores absurdos sem sofrer nenhum tipo de constrangimento. Eu não prefiro que todo mundo fale o que quer, não. Eu prefiro quando um freio moral funciona e que a pessoa tenha vergonha de falar tanto absurdo ou de defender questões que são indefensáveis. A gente viu agora, ontem, a gravação, fiquei arrasada de ver aquilo num dia que o mundo inteiro... Do diretor ou presidente da Fundação Palmares, né? Amava a necessidade da igualdade racial, você ter uma pessoa que ocupa um lugar que deveria ser de defesa do movimento negro e que se coloca daquela forma. Então, é triste a gente ter que lidar com isso. E precisamos afirmar esses direitos o tempo todo. Essa sensação de impotência não significa que a gente é uma sociedade pior. Isso não representa a sociedade como um todo. Isso representa um grupo reduzido da sociedade que tem gritado mais. Então, a racionalidade é importante nessa hora, para a gente não desanimar. Porque se isso fosse maioria, a gente já estava sepultado, já não tinha mais o que fazer. E não é verdade. As reações são reações muito consistentes à sociedade, das instituições, e eu acredito que esse é o lugar que a gente deva afirmar o direito, a justiça, a cultura, a ética, a humanidade, enfim. E aí o papel da cultura, pegando isso tudo que você falou, é fundamental. A gente volta à questão da cultura. Como é que a gente cria uma moralidade que torne a convivência mais plural, a convivência mais respeitosa, em que essa agressividade seja contida? Só através da cultura, só através da educação. Você não tem outra saída, porque quando você fala em moralidade, a moral não é uma coisa inata, natural no ser humano. A moralidade ou a moral é uma construção social. E essa construção se dá através da cultura, através da educação, através de valores que você passa de uma pessoa para outra, não é? E você vai criando, através dessa comunicação toda, uma cultura, né, em que engloba moralidade, que engloba esses valores todos. Quer dizer, a gente acaba sempre voltando para esse tema nosso, que é fantástico, que é o da cultura da educação. É uma coisa muito interessante que você fala, essa coisa do ódio, e que as pessoas falam assim, mas eu sou sincero. Confunde esse ódio com a sinceridade, como se essa sinceridade fosse um valor em si. Não é. Você pode ser sinceramente cretino, não é? Na verdade, esse ódio é exatamente um retrato dessa falta de reflexão, desse fenômeno das pessoas abdicarem de pensar. Porque eu já ouvi essa frase, o ódio é um lugar bem quentinho, né? O ódio conforta. Quando você se apega ao seu ódio, né, isso te traz uma certa segurança. Você ter a que odiar ou a quem odiar, paradoxalmente, é uma coisa que te traz uma certa segurança. Então, você se une a um grupo, vamos lá, Ku Klux Klan, você se sente pertencente a um grupo que odeia outros, os seus semelhantes, né, porque eles têm alguma diferença identitária que, arbitrariamente, você elegeu como sendo um defeito a ser combatido, e aquelas pessoas a serem eliminadas, a serem massacradas, demonizadas e por aí vai. E é isso, eu acho que isso é a falta de reflexão, é você, na verdade, buscar uma segurança, muitas vezes um apoio, de uma forma irracional,
num grupo, numa pessoa, buscar uma segurança. No fundo, eu vejo, Andréia, todas essas manifestações como resultado do medo. As pessoas têm medo e buscam compensar esse medo, fugir desse medo das formas mais irracionais. Em vez de pensar, refletir, usar a sua capacidade que todos nós temos de raciocinar, de refletir, não, de seguir alguém que vai nos dizer qual é o caminho do mundo da vida. Não, o caminho é você quem faz, é quem traça. Não é outro que vai te dizer qual é o caminho. Tem uma questão, né, André, que quando você fala do medo, é exatamente isso. As pessoas têm a fantasia de que já houve na história ou na vida algum momento de tranquilidade e de ordem. Então, buscar refúgio num passado que nunca existiu leva a esse equívoco. Eu sei mesmo isso muito quando eu trabalho com direito de família, que eu vejo essa angústia. Porque a família antigamente que era boa, porque a educação antigamente que era boa. O que era bom? Anos dourados. Uma família que o homem mandava, a mulher não tinha voz, os idosos não eram respeitados, as crianças não tinham vez. O que era melhor? Uma sociedade silenciada pelo medo? Democracia faz barulho. E viver na instabilidade é uma coisa natural da nossa condição humana. Essa busca pela estabilidade é o que nos move, mas a vida de altos e baixos é o que nos define em humanidade. E longe de achar isso um problema, eu tenho uma grande admiração por essa nossa condição, porque essa precariedade, né? A gente nasce e morre, olha que coisa, era para não fazer nada. E ainda assim, a gente é capaz de amar profundamente, a gente é capaz de se dedicar a causas, a gente é capaz de ser solidário. Tudo isso motivado por uma condição tão frágil, precária, contraditória. Isso é coisa pra caramba. Você conseguir viver essa intensidade toda sendo desse tamanho, isso não é pouco. Então, não tem que buscar refúgio numa tranquilidade ou numa segurança que nunca existiu. E agora, a gente vai viver em um ambiente cada dia mais instável. Então, viver na instabilidade vai ser um aprendizado para sobreviver. Para a gente sobreviver nesse mundo conflagrado, desigual, esse mundo que vai enfrentar questões que são gigantes, assim, de alimentos, de moradia, que já enfrenta isso. A gente, para viver nesse momento, a gente precisa ser muito permeável às mudanças e entender. Eu hoje pensava no Sísifo, sabe, de manhã. Falava, ai, gente, mas voltamos tudo, vamos ter que começar de novo carregando essa pedra. Carregar a pedra lá para cima de novo. E aí eu lembrei que o Sísifo nunca vai chegar no alto daquela montanha, nunca, nunca. E talvez nós nunca cheguemos na meta que a gente estabelece de igualdade, de ética, de solidariedade, nunca. Então, já que não é possível carregar essa pedra e chegar no alto, eu acho que a gente vai ter que começar a pensar em como sobreviver nessa subida, para essa subida ser menos dolorosa e mais prazerosa. Porque não é possível que, pelo caminho inteiro, Sísifo não tenha encontrado uma vista para sentar e olhar, ou um lugar plano para descansar, ou uma paisagem estupenda, ou pessoas com quem ele esbarrou naquela subida. Então, o Cavafis, que é um poeta grego, tem um poema lindo chamado Ítaca, e ele fala, se partires um dia rumo a Ítaca, faço votos que a viagem seja longa. Porque Ítaca é o lugar de chegada, é onde você quer chegar. Pode ser que você nunca chegue a Ítaca, mas enquanto você caminha para Ítaca, você vai parando nos portos, você vai tendo acesso a grandes coisas construídas pela humanidade, e são essas grandes coisas que a gente precisa estar atento para filtrar e para viver. Então, pode ser que esse modelo político que tanto nos frustra, nos deprime, tem nos deixado paralisados nesse momento, pode ser que esse modelo esteja nos estertores, pode ser que a gente esteja vivendo um momento político histórico, de ruptura, mas a vida da gente é um dia de cada vez. E é nesse espaço que eu acho que precisa
ser fortalecido o nosso desejo de fazer a política que tem que ser feita, de buscar afirmar os valores que nos constituem humanidade, de não transigir com o sucateamento dos direitos fundamentais e das garantias constitucionais. Isso é um dever de todos nós que pensamos, que estamos inquietos, que estamos angustiados, é assim, não perder a esperança e a capacidade de sonhar com uma chegada utópica, mesmo sabendo que isso pode não chegar, porque o que vai definir a nossa vida ser maior ou ser menor é o quanto a gente conseguir dedicar para essa caminhada. Então, no direito a gente consegue fazer isso, sabe? E acho que todo mundo aqui, a gente tem um público aqui que não é só do direito, estou vendo aqui muita gente de teatro, que legal. E a gente falando de cultura, né? E da judicialização, também não dá para deixar de falar da angústia dessas pessoas que trabalham produzindo cultura, produzindo arte e que estão, nesse momento, numa situação de desamparo total, esperando o Senado votar a lei de auxílio emergencial, as produções paradas, a APTR, que é a Associação de Produtores de Teatro, tem feito lives permanentes, a Tereza Cristina, que é uma artista, que é uma música, canta fantástica, tem feito lives diariamente. Fantásticas, as lives dela são divertidíssimas. Isso tem sido assim um ninho de afeto e de acolhimento nesse momento. E é graças a esses espaços de cultura, de arte e afeto que a gente vai se fortalecer, mesmo nesse isolamento tão difícil. Uhum. Você falou uma coisa que, para mim, eu acho que talvez seja uma das reflexões mais importantes que eu já fiz. A gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo e a gente vai mudando. A gente muda sempre, né? Quem acha que não muda, não, eu não mudo. Não, todos nós mudamos o tempo todo, nós não somos os mesmos. Tem uma das coisas que, para mim, eu aprendi com uma lição que eu tenho que relembrar isso, que a gente esquece as próprias lições que a gente aprende, é de que, na verdade, a vida é isso que está acontecendo agora, enquanto nós estamos fazendo planos, não é? Então, a vida é exatamente o que acontece enquanto planejamos o que fazer da vida. Isso é a vida. Nós estamos vivendo a vida. E por isso, a cultura é tão importante, a arte é tão importante. Porque, afinal de contas, a vida não pode ser, não poderia ser apenas você acordar, comer, fazer suas necessidades fisiológicas, ir trabalhar, né? Enfim, voltar para casa e começar um ciclo de novo, né? Eu tenho lido muito Nietzsche. Nietzsche, enfim, é um autor que eu sempre namorei de longe. Agora eu estou assim, mergulhando mais. Eu estou agora me desafiando, lendo os grandes livros. Estou lendo agora, assim, Falava Zaratustra, e estou encantado. Já estou acabando. E ele fala, sem a música a vida seria um erro. E é isso, né? Porque sem a cultura, o que seria da vida, né? Então a cultura não é como se diz, é o circo. Não, o circo também é cultura, é essencial para a vida. A vida não é só você trabalhar para você comer, se alimentar. E que é a vida, infelizmente, de muitos brasileiros, né? Que estão aí lutando para sobreviver, que é uma outra coisa. A primeira condição é você sobreviver, para depois você viver você buscar exatamente essa riqueza que a gente pode encontrar na vida, na comunicação, na interação com as outras pessoas. Isso que você está falando aqui é fundamental. Isso é verdadeiramente viver. Eu vejo assim, como é que é prazeroso se deliciar com uma música, né? Às vezes, quando eu viajo com uma música, né? De vez em quando eu viajo com um livro ou com um filme, não é? Ou com uma poesia. A gente tem que resgatar a poesia. A poesia é uma parte da cultura que tem ficado tão relegada, né? E tem desconsolado tanto, né? Porque é uma coisa sublime também quando a gente descobre essas diferentes facetas da cultura. Agora, estamos vivendo tempos obscuros, né, minha amiga? A cultura está sendo ameaçada por aqueles que entendem que a cultura, mais do que desnecessária, é perigosa, né? E por isso tentam, na verdade, ideologizar a cultura como se a cultura pudesse ser artificialmente levada para lá ou para cá. A cultura é um movimento espontâneo, né? Todos aqueles que procuraram direcionar o saber, a literatura, a música, etc., fracassaram redondamente. Agora,
são gerações perdidas, né? Gerações frustradas, e isso é muito triste, né? A gente tem que lutar contra isso, a gente tem que ser resistência. Você é uma das resistentes, né? Você está aí agora no grupo dos resistentes, e eu estou tentando fazer minha parte também, né? Eu acho que a gente tem que mudar isso, que a gente não pode ser resistente, porque a gente não precisa esperar o arbítrio vir para reagir. Eu acho que a gente precisa ter um compromisso com a existência. Então, assim, ocupar esse espaço afirmando esses valores o tempo todo é fundamental. Isso é transformador, sabe, André? Eu acho que a gente consegue mudar, se não a vida objetiva, a percepção da vida, a gente muda de uma forma muito profunda, ocupando esse espaço e fazendo isso. E é legal as coisas todas se misturam, né? Você estava falando aqui da responsabilidade, da terceirização, da cultura, da necessidade da educação ser um fator de controle moral. Isso é muito presente na tua fala, quando você fala de liberdade de expressão, e você diz que contra o mau uso da liberdade, só mais educação. E eu acho que é isso mesmo, a gente precisa de mais educação. E é importante falar disso num momento que se tenta aprovar com rapidez uma lei de fake news, que eu acho importante a responsabilização, acho muito importante, acho um câncer o que se criou de espaço de comunicação virtual pelo uso das fake news, que altera a realidade, que muda a forma, inclusive política, de decidir. Isso precisa ser apurado e precisa ter responsabilização. Mas a aprovação assodada de uma lei de fake news me preocupa, porque eu acho que o ambiente da liberdade é sempre um ambiente mais propício para as ideias, para a pluralidade, e pela educação a gente enfrenta isso, coisa que você não consegue enfrentar se não tem liberdade. Se você não tem liberdade, não há outra possibilidade que não sucumbir. Então, a gente precisa pensar nisso com muito cuidado, porque eu lembro quando foi aprovada aquela lei da ordem, na época da Copa do Mundo, que todo mundo torcia muito para o recrudescimento da força policial, para a prisão, para estabelecer, para permitir mudanças muito importantes nas garantias e nos direitos fundamentais. E, na época, pouco se imaginou que uma lei dessa natureza pudesse ser usada como uma ameaça social. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao imaginar que lei é panaceia para os nossos problemas. Isso. Não se muda a realidade por lei. O que muda a realidade é o nosso trabalho insistente na afirmação dos valores que nos identificam em humanidade. Eu acho que o Estado e a lei têm um papel muito importante, mas me preocupa muito, porque quanto mais nós depositamos a nossa confiança e a nossa liberdade nas mãos do Estado e daqueles que comandam o Estado, que estão no governo, que é diferente do Estado, mais nós corremos o risco de perder mais e mais essa liberdade. Eu tenho muito receio. Eu sou muito libertário em relação a isso, né? Mas entendo a importância do Estado. Aliás, eu queria que você falasse nesse finalzinho aqui, que nós já temos, acho, talvez mais uns 4, 5 minutos antes da gente ser expulso do Instagram. Fala rapidamente, em 2, 3 minutos, para a gente ir dar o seu recado final. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Estado, né, no fomento da cultura. Você acha que o Estado é importante ou o Estado não tem que se meter? Não, eu acho que o Estado, como articulador de políticas culturais, é importantíssimo, como um espaço que cria oportunidade para que a cultura e a arte sejam exercidas com liberdade. Todos os países livres têm no Estado um braço e um apoio das atividades culturais e artísticas. É fundamental que o Estado ocupe esse espaço, mas ocupe esse espaço respeitando a liberdade e a diversidade. Não é possível imaginar que um Estado possa exercer o dirigismo cultural e artístico. Isso não existe em nenhum país democrático. A arte é livre, a arte não pode ter grilhão, e a arte precisa encontrar no Estado um terreno fértil para que ela
se solidifique, para que as peças sejam montadas, para que o cinema... Não existe cinema sem possibilidade de alguma pactuação de ajuste fiscal ou de renúncia fiscal. As leis de apoio à cultura, que foram tão demonizadas como se fossem responsáveis por uma cultura degenerada. A gente ouve tanta coisa que a gente imaginou que nunca mais fosse ouvir na vida, né? E isso volta à pauta, mas a arte é livre. E ao Estado incumbe a possibilidade de criação de políticas que articulem essas dimensões todas da arte. Está na Constituição, inclusive. Sim. O Estado precisa exercer esse papel e precisa garantir a liberdade. São dois pilares que sustentam a arte e a cultura. Então, a gente espera que esse pesadelo passe, que a vacina venha, que a gente possa voltar a conviver. E eu espero que esse tempo de isolamento consiga nos fazer mais sensíveis para as mudanças que vêm. Eu queria deixar aqui uma fala, finalzinho, num minutinho, o meu repúdio enfim, a essas falas que nós vimos vazadas aí, né, de quem está dirigindo a Fundação Palmares, e principalmente a ideia de que nós não devemos respeitar a cultura negra, por exemplo. Acho que a cultura negra tem que ser contada, tem que ser exposta, porque é uma coisa que não a gente não aprende nos bancos escolares, como se isso não importasse para nós. É fundamental a gente resgatar a pluralidade, mostrar uma outra história, mostrar uma outra parte da cultura que é fundamental para a gente. Mas eu lembro aí um poeta para a gente já ir acabando aqui, terminar talvez com uma poesia que é muito querido para mim, que falava que esses todos que estão aí atravancando o meu caminho, todos esses passarão, e eu passarinho, né? Porque eles passam. Todo mal passa, né, querida? Olha, super obrigado. Você é uma irmã querida, né? Eu tenho uma admiração. Bom, eu vou deixar de público aqui, eu só chamo a Andréa de musa, né? Porque ela é minha musa inspiradora, é um exemplo para mim de magistrada, de professora, de escritora, enfim, você é tão multitalentosa, enfim, que eu não tenho nem como descrever. Faltam-me palavras, apesar de eu ser um leitor assíduo, tá sempre buscando as palavras, faltam-me palavras para te descrever. Você é tudo de bom. Precisamos de mais Andréias no mundo, viu? André, obrigada, querido. Foi uma alegria essa hora que a gente passou aqui conversando. Muito bom. Passou voando. Poderia ficar aqui muito mais. Conseguir ter espelho e saber que nós somos muitos. Então, vamos seguir. Vamos. Porque a gente também não sabe fazer outra coisa. O que a gente sabe são defender esses valores, esses direitos e essas garantias. Então, a gente está junto, isso vai passar. Muito, muito, muito obrigada. Adorei. Obrigado você, querida. Olha, agradeço a todos que compareceram aqui à live. Ela vai ficar disponível lá no YouTube para quem não pôde assistir ao vivo. Então, falem para os amigos, recomendem para ouvir a nossa querida Andréia, que, enfim, tem sempre mensagens maravilhosas para dar. E não percam a próxima live, né, que vai ser segunda-feira, que a gente vai falar sobre a personalidade autoritária, sobre o radicalismo, né, que é um fenômeno... Aliás, segunda-feira ou terça-feira. Eu vou anunciar. Deem uma olhadinha no site da Emerge, nas redes sociais, e assistam a próxima live, tá bom? Gente, um beijo para você, querida. Um beijo para todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.